Amém? Miqueias, capítulo de número 6. Mas na verdade eu vou mostrar só um versículo aqui só. Capítulo 6, versículo de número 8. Glória a Deus. Esses dias aqui nós estamos falando sobre a justiça de Deus. E eu queria pegar esse texto aqui para poder falar algo importante para você. Miqueias capítulo 6, verso 8, a palavra de Deus diz assim, Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Olhem para mim, irmão. O profeta Miqueias, ele foi usado por Deus para falar algumas coisas que Deus quer que nós façamos. Deus quer que você, como diz ali, que você ame a beneficência, que você ande humildemente, amém? Mas a primeira coisa da lista, ele está dizendo, eu quero que você pratique a justiça. Irmão, Deus quer que nós sejamos praticantes da justiça. Mais do que isso, você vai ver hoje na palavra, que Deus quer que você cumpra toda a justiça. Deus quer que você cumpra toda a justiça. Amém? Antes de eu mostrar que você tem que cumprir toda a justiça, o Senhor Jesus falou uma coisa lá em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Lá no versículo de número 20, Mateus capítulo 5, versículo 20. O Senhor Jesus, ele fala assim, capítulo 5, verso 20, ele diz: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Igreja, o Senhor Jesus, ele disse que não apenas nós devemos praticar a justiça, mas ele disse que a nossa justiça tem que exceder a justiça dos escribas e dos fariseus. No tempo de Jesus, irmão, fariseu não era xingamento, como é hoje. Hoje, quando você chega para uma pessoa e fala, ô fariseu, você está xingando a pessoa, ofendendo ela. No tempo de Jesus era quase um elogio. Por quê? Porque os fariseus, eles eram o grupo mais radical que havia dentro do judaísmo. Os judeus, eles já são um povo assim muito religioso, já é deles. E os fariseus, eles eram aqueles homens que eles pegavam até os mínimos detalhes da lei e eles diziam, vamos obedecer. Por exemplo, em Mateus, você está em Mateus, no capítulo 23, tem uma passagem aqui que fala sobre o dízimo. Olha o que Jesus fala, Mateus 23, 23. Jesus fala assim, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Olha para mim, o que é hipócrita? Hipócrita é falso. A palavra hipócrita, ela vem de uma palavra grega que é a palavra ator. Alguém que está interpretando um papel, que está fazendo algo para ser visto. Qual é o objetivo do artista? É aparecer. Tem um ditado que diz que o artista vai onde o povo está, porque ele quer ser reconhecido. E é verdade. Os fariseus, tudo que eles faziam para ter reconhecimento. Então Jesus disse que eles eram hipócritas, eles eram falsos. Eles queriam o aplauso das pessoas, o reconhecimento. Parabéns. Olha o que Jesus disse que eles faziam por reconhecimento. 23, 23. Ele diz, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Aí o Senhor Jesus termina dizendo, deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Jesus disse, vocês dão o dízimo até do endro, da hortelã e do cominho, até do que vocês não plantam. Cresceu lá no quintal de vocês, vocês dão o dízimo até disso. Mas vocês estão desprezando o mais importante da lei. E olha que entre as coisas mais importantes, Jesus diz que está o juízo. O juízo, a misericórdia e a fé. Tem muitos cristãos que vêm à igreja,
Eles cumprem todo o ritual religioso, levantam cedo para vir no culto, colocam a melhor roupa, separam o dízimo, e glória a Deus por tudo isso. Jesus falou depois no finalzinho, ele diz assim, ó, deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Em outras palavras, vocês devem fazer isso, vocês devem dar o dízimo. Não tem nenhuma passagem na Bíblia que Jesus reprove o dízimo. O problema aqui não é que os fariseus davam o dízimo, pelo contrário, Jesus disse, vocês devem fazer essas coisas. Mas vocês não podem o quê? Omitir aquelas. Em outras palavras, vocês não podem deixar de fazer aquelas. Aquelas quais? O juízo, a misericórdia e a fé. Irmão, Deus conhece o meu e o seu coração. Talvez você venha à igreja e você traz o dízimo, você traz a oferta. Mas Deus sabe que dentro de você não está praticando o juízo, a misericórdia e a fé. Certa vez o Senhor Jesus disse que quando eu vier trazer a minha oferta, eu devo lembrar se eu não tenho alguma coisa contra o meu irmão. E ele disse que primeiro eu tenho que ir acertar-me com o meu irmão para depois deixar a minha oferta. Se você traz a sua oferta, e glória a Deus que você traz, a oferta é uma bênção, o dízimo é uma bênção para a obra de Deus e para a sua vida. Amém? Mas se você traz o dízimo, a oferta, só que dentro do teu coração você tem mágoa, você tem ressentimento contra alguém, aquele dízimo, aquela oferta que você está entregando não vai ser bênção completa na sua vida. O inimigo sempre vai ter aquela brechinha ali, ó, para poder usar contra você, para poder dizer, não, ela não é obediente, ela não é fiel. Você tem que ser um praticante do juízo, da misericórdia e da fé. Você não pode omitir essas coisas, não pode deixá-las para lá. Quem está entendendo, diga amém. Ah, mas Deus sabe da minha fidelidade, eu vou para a igreja, eu oro, eu sou dizimista, glória a Deus por tudo isso. Mas você não está sendo talvez um praticante do juízo, um praticante da misericórdia, um praticante da fé. A sua religião, vamos dizer assim, ela é completamente externa, é exterior, é uma coisa de hábito, de costume. Ou talvez até, me perdoe falar, talvez até é hipocrisia, é para os outros verem, para os outros olharem e aplaudirem você. Mas Deus não está encontrando dentro de você, no seu coração, aquilo que Ele espera. Ele não está vendo você praticar toda a justiça. E nós temos que praticar. Nisso, irmãos, o Senhor Jesus foi exemplo para nós. Porque Ele cumpriu toda a justiça. Aqui voltando agora em Mateus, mas no capítulo 3, nós vamos ver o Senhor Jesus nos ensinando a respeito disso que nós estamos vendo agora. Mateus, capítulo de número 3. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Mateus capítulo 3. Nós vamos começar lá no versículo de número 13. Mateus capítulo 3, verso 13. Quantos encontraram, digam glória a Deus? Amém? Jesus é bom, pessoal. Olha a tua irmã e fala, Jesus é bom. Mateus 3, 13. Nós vamos ver aqui o Senhor Jesus cumprindo toda a justiça. O versículo 13 diz assim, ó, então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Versículo de número 14. Mas João opunha-se-lhe dizendo, eu careço de ser batizado por ti e vens tu a mim? Verso 15. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém o que, igreja? Cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Irmãos, o Senhor Jesus aqui está nos ensinando algo tremendo. Ele sai lá da Galileia para ir até a Judéia, para ser batizado por João. Quando ele entra na fila do batismo, João Batista, né, vê Jesus, ele sabia quem era Jesus. Ele passou muito tempo preparando as pessoas para a vinda do Senhor. Ele dizia, depois de mim, vem alguém que é mais forte, mais poderoso do que eu. Ele é tão grande que eu não sou digno nem de desamarrar a correia das sandálias dele. Eu batizo com água, mas ele vai batizar com o próprio Espírito Santo e com fogo.
Então, João sabia o quanto Jesus era grande. Daqui a pouco, irmão, João vê Jesus entrando na fila do batismo, junto com os pecadores. O batismo de João, irmão, não era igual ao nosso hoje, não. Você entra na água e eu falo para você assim, você tem certeza da decisão? Eu tenho. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. O batismo de João era um batismo de arrependimento, e a Bíblia diz que as pessoas confessavam os pecados. Então a pessoa entrava na fila e João falava, confessa os pecados aí. O que você fez? A pessoa tinha que falar, eu adulterei, eu roubei, menti. Tinha que ser desse jeito, todo mundo vendo, imagina. O batismo de João não era brincadeira, não. As pessoas confessavam os pecados, e aí João colocava ela nas águas como um símbolo de purificação do pecado. Só que de repente entra na fila aquele que não tem pecado. Jesus não tinha pecado. Eu costumo dizer, João estava lá batizando os pecadores, de repente ele olhou e ele viu Deus entrando na fila para entrar no batismo. E ele falou, o que é isso? Ele disse para Jesus, não, peraí, está errado. Eu é que preciso ser batizado por ti. Eu é que careço de ser batizado por ti. E aí o Senhor Jesus olha para ele e diz assim, ó, deixa por agora. Porque assim nos convém cumprir o que, igreja? Toda a justiça. Irmãos, para Jesus poder nos salvar, e glória a Deus que Ele fez a obra da nossa salvação, Ele não podia deixar nada para trás. Ele precisava cumprir toda a justiça. Ele precisava passar por todo o processo que nós temos que passar. Eu gosto muito de Filipenses capítulo 2, versículo 5. Volta e meia, eu cito esse texto aqui, que é para mostrar para vocês como foi a obra que Jesus fez. Filipenses 2,5 diz assim, de sorte que haja em vós também o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, tem algumas traduções que dizem que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, amém? E aí o versículo 8 diz assim, ó, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo o que, irmão? Obediente até a morte e morte de cruz. Aí depois a Bíblia vai dizer, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome. Glória a Deus por isso. Mas Jesus, como homem, aqui nesse mundo, a Bíblia diz que ele veio na forma de servo e ele foi obediente até o fim. Jesus sabia quem ele era. Ele sabia que ele era Deus. Mas ele deixou, olha para o pastor, deixou a divindade dele para se fazer como nós. E como nós, ele fez aquilo que nós deveríamos fazer, mas que não conseguimos fazer. Ele foi obediente em cada detalhe. Ele foi obediente em tudo. A Bíblia diz que até a morte. Que coisa tremenda, igreja. Jesus é para nós, olha para o pastor, o exemplo do que nós temos que ser. Ele não tinha pecado, mas ele foi batizado para mostrar que nós temos que ser batizados. Nós temos que cumprir toda a justiça, diga amém. O versículo 16 diz assim, ó, sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Uma coisa que você tem que entender é que não desceu uma pombinha branca voando e pousou em Jesus. Não foi isso. A Bíblia diz que o Espírito Santo desceu como pomba. Não era uma pomba, desceu como uma pomba. Imagina uma pomba descendo. O Espírito Santo desceu da mesma forma. Tem um dos evangelistas que diz que ele desceu numa forma corpórea como de pomba. A mesma coisa aconteceu lá em Atos 2. A Bíblia diz que todos que cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente um vento veemente e impetuoso encheu a casa em que eles estavam reunidos. Aí a Bíblia fala que de repente um vento veemente e impetuoso encheu a casa em que eles estavam. Foram vistas, a Bíblia diz,
como que línguas de fogo, que foram repartidas, pousaram sobre cada um deles, e eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo permitia que eles falassem. Amém? Olha para mim, igreja. Não foi fogo, mas a Bíblia diz que eram como línguas de fogo. Tanto em Atos 2, como lá em Mateus capítulo 4, eles tiveram uma experiência de receber o batismo do Espírito Santo, e Deus permitiu que eles tivessem uma evidência assim quase que física. Eles viram. Lá em Atos 2, eles viram línguas de fogo. Lá em Mateus 4, o Espírito Santo desceu numa forma corpórea que parecia uma pomba, mas não era uma pomba, parecia. Amém? E você, irmão? Você precisa ver alguma coisa? Não. Você não precisa ver. Você não vai precisar, olha para o pastor, ver fogo, nem vai precisar ver descendo como uma pomba, mas uma coisa é certa, você precisa do Espírito Santo. Jesus precisou passar pelo batismo nas águas. Depois, ele precisou receber o batismo no Espírito Santo, para ficar confirmado que ele era filho de Deus. No versículo 17 lá de Mateus 4:17 diz: E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Lá na passagem que a gente leu, lá de Atos capítulo 2, 38, eles perguntaram: varões, irmãos, o que é que nós precisamos fazer? E Pedro disse: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha para o pastor, eles tinham que se arrepender, nós precisamos nos arrepender, diga amém. Eles tinham que ser batizados, nós precisamos, e eles precisavam receber o Espírito Santo, e nós precisamos também. Irmão, se você está ignorando alguma dessas coisas, você não está cumprindo toda a justiça. Tem pessoas, irmão, que não se arrependem, que entram, saem da igreja do mesmo jeito. Uma vez um homem falou para mim lá em, não vou falar em qual cidade foi, quase dedurei aqui. Mas ele contou para mim, ele disse assim: pastor, eu ia na igreja e saía do mesmo jeito. Às vezes, ele falou assim, às vezes eu ia, tomava santa ceia. Olha que coisa absurda. Eu ia, tomava santa ceia. Terminava o culto, eu ficava de olho assim nas irmãzinhas da igreja, eu ficava vendo. Eu falei assim, quando acabava o culto, às vezes eu chegava lá na irmã, puxava papo e perguntava se ela não queria tomar um chopp comigo. Irmão, isso que eu estou falando para você, por mais absurdo que seja, isso acontece perto de você. Já teve irmão que falou para mim: pastor, olha, eu estava no culto, e no culto eu ouvi um absurdo. E a gente escuta, irmão. Sabe por quê? Porque a pessoa não está arrependida ainda. Ela ainda não decidiu abandonar o pecado, largar aquilo que é errado. Tem outros que estão demorando para se batizar, não sei o que a pessoa está esperando, irmão. Ela está esperando Jesus aparecer no céu para ela falar: pastor, corre aí, me bota na água. Não vai dar tempo não, irmão. E outra coisa, tem gente que está achando que o batismo no Espírito Santo é uma coisa, sabe, se eu quiser, se um dia Deus quiser, Ele faz. Eu não acho que seja tão importante. Irmão, você só é reconhecido como filho de Deus quando a justiça é completa. Jesus passou pelo batismo, e ele não era pecador, não precisava se arrepender, mas ele teve que se batizar para mostrar para nós que precisamos cumprir toda a justiça, e ele recebeu o batismo do Espírito Santo. Tudo que você lê na Bíblia que Jesus fez, irmão, olha para mim, tudo, ele fez não como Deus, tá? Pastor, o senhor está dizendo que Jesus não era Deus? Muito pelo contrário, ele era completamente Deus. Ele era o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Diga amém. Mas as coisas que você via Jesus fazer, ele não fazia como Deus. Não era Deus expulsando demônios. Não era Deus curando enfermos. Ele era Deus, sim, mas ele estava aqui como homem. Então, como é que Jesus expulsava demônios? Pelo poder do Espírito Santo. Lá em Atos 10, 38, o nosso irmão Pedro, ele estava pregando na casa de um homem chamado Cornélio, e ele disse assim, ele falou assim, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré
com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou por toda a parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era... Olha que coisa. Jesus era Deus? Sim. Mas quando ele veio a esse mundo, ele veio na condição de homem. Então, o Pai era com ele da mesma forma que precisa ser comigo e com você. E a Bíblia diz que o Pai ungiu ele com o Espírito Santo e com virtude. Então, Jesus recebeu o Espírito Santo. Ao receber o Espírito Santo, ele recebeu a virtude, o poder de Deus. E então ele andou fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Olha para mim, irmão. Quando Jesus curava os oprimidos do diabo, ele curava pelo poder do Espírito Santo. Essa semana eu ministrei aqui na igreja, Mateus 12. A Bíblia diz que levaram para Jesus um homem enfermo. Jesus expulsou o demônio, o homem foi curado. Ele começou a ouvir e começou a falar. Ele era surdo-mudo. Jesus expulsou o demônio, ele começou a ouvir e começou a falar. Quando Jesus curou aquele homem, os religiosos, os fariseus ficaram com inveja, começaram a falar: ele expulsa demônios pelo poder de Belzebu, pelo príncipe dos demônios. Jesus começou a explicar, ele disse assim: todo reino dividido contra si mesmo não vai subsistir. Toda casa dividida, ela vai em algum momento, ela vai acabar em algum momento se desgastando, se destruindo também. Aí Jesus disse: se Satanás expulsa Satanás, como subsistirá o seu reino? Como que o reino dele vai suportar, vai resistir, se ele luta contra ele mesmo? Irmão, demônio não expulsa demônio. É bom você saber disso. Aí Jesus disse: se eu expulso demônios pelo poder de Belzebu, então por quem os seus filhos expulsam demônios? Aí ele fala: mas se eu expulso demônios pelo poder do Espírito Santo, é chegado a vós o reino de Deus. Mateus 12, 28. Olha o que Jesus fala: mas se eu expulso demônios, pelo quem? Por quem? Pelo Espírito. Então olha para mim, era pelo poder de quem que Jesus expulsava demônios? Pelo poder do Espírito. Por isso Jesus precisou receber o Espírito Santo, para ter poder para expulsar demônios, para ter poder para curar os doentes. Quando você vê a Bíblia dizendo que Jesus sabia o que as pessoas pensavam, eu já vi alguns pastores falarem assim: é porque Jesus era Deus, então ele era onisciente, ele sabe de tudo. Jesus é Deus, e como Deus é onisciente e sabe todas as coisas, mas Jesus não sabia o que as pessoas pensavam pela onisciência, não. Como não, pastor? Não. Jesus sabia o que as pessoas pensavam através de um dom do Espírito Santo chamado palavra do conhecimento. O que é a palavra do conhecimento? É quando o Espírito Santo te permite conhecer algo que está acontecendo, algo que alguém está pensando, algo que está acontecendo na vida de alguém. Tudo que Jesus fez aqui nesse mundo, ele fazia pelo poder do Espírito. Lembre-se disso, ele nunca deixou de ser Deus. Mas ele veio a esse mundo, se fez homem. Então, quando ele fazia a obra aqui, ele fazia da mesma maneira que eu e você temos que fazer, pelo poder do Espírito Santo. É por isso que ele passava a madrugada inteira em oração. É por isso que você vai ver a Bíblia dizer que ele se retirava e ficava horas em oração. Como Deus, ele não precisaria orar, mas como homem ele precisava. Quem está entendendo, diga amém. Como Deus, ele não precisaria receber o batismo do Espírito Santo, mas como homem ele precisou. Irmão, se até Jesus precisou, imagina o quanto você precisa. Tem gente que acha que é bobeira. Não, pastor, não tem necessidade. Tem. Pastor, mas para que eu preciso falar em línguas? O falar em línguas não é tudo. O falar em línguas é a porta de entrada dos dons espirituais. É a evidência, é o primeiro sinal que você tem. Deus te dá a capacidade de orar de uma maneira sobrenatural. Eu estava pregando isso ontem para os jovens aqui da igreja. Mas depois, irmão, vem muita coisa. Através dessa força espiritual que você tem, você vai começar a ter dons de revelação. Você vai começar a ter dons de poder. Você vai começar a ser usado por Deus até para falar de uma forma sobrenatural.
O batismo do Espírito Santo te dá essa capacidade. Você não pode renegar isso. É necessário que você cumpra toda a justiça, que você passe por todo o processo. Então, se você está aqui me ouvindo pregar hoje, você não se arrependeu, você precisa se arrepender. Você ainda é pecador, me perdoe falar, você vai morar no inferno se você não se arrepender. Se arrependa hoje dos seus pecados. Pastor, e o que eu vou fazer depois? Depois você precisa ser batizado. Jesus diz, quem crer e for batizado será salvo. Você precisa passar pelo batismo. Se você não passar, você não está cumprindo toda a justiça. Pastor, glória a Deus, eu já sou batizado nas águas e eu estou arrependido dos meus pecados. Você já tem o Espírito Santo? Pastor, não tenho não. Busque. Ore a Deus sinceramente. Eu disse ontem aqui para a juventude, Deus não batiza pessoas perfeitas, porque perfeito ninguém é, perfeito é Deus. A Bíblia diz que o perfeito ainda virá. Quando vier aquele que é perfeito, então tudo que é em parte será aniquilado. Hoje nós somos em parte, mas o Senhor Jesus é perfeito e em breve Ele virá e nos levará para uma vida perfeita lá no céu. Diga glória a Deus. Agora, uma coisa é certa, Jesus não batiza pessoas perfeitas, mas Ele só batiza pessoas sedentas. Você tem que ter sede de Deus. O Salmo 42 diz assim, ele diz, a minha alma tem sede do Deus vivo. Você tem que ter sede de Deus. Agora, irmão, se você não tem sede de Deus, se você não busca, se você vem para a igreja, assiste o culto, depois vai para casa, você só está preocupado em assistir televisão, ver o jornal, e assistir não sei o que, o filme. Não estou dizendo que essas coisas sejam pecaminosas. Tem algumas que são. Mas se a sua preocupação está só nas coisas terrenas, irmão, você não vai receber o Espírito Santo. Você tem que buscar de todo o coração, se entregar mesmo a Deus. O batismo no Espírito Santo é um mergulho no Espírito Santo. Você tem que entrar dentro de Deus para Deus entrar dentro de você. Amém? E aí você vai ser cheio do poder de Deus. Diga glória a Deus. Aí, irmão, olha para o pastor. Aí você vai ter força para vencer as tentações. Tem gente que não está conseguindo cumprir toda a justiça porque ela não tem essa força do Espírito Santo. Mateus capítulo 4, versículo 1, a gente continua. A gente foi até o 3,17. Eis que uma voz do céu dizia, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Para você ser filho de Deus e Deus se alegrar em você, você precisa cumprir toda essa justiça. Aí o capítulo 4, versículo 1 vai dizer para nós assim, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Irmão, a vida com Deus, olha para o pastor Alex, ela não é uma vida cor-de-rosa. Lá no passado, no mundo, tinha um cantor que dizia, eu que sonhava ter a vida cor-de-rosa. Tem muito crente que acha, agora eu estou entrando para o Evangelho, eu vou ter a vida cor-de-rosa. Não, você vai ter uma vida de vitórias. E digo mais, você nunca vai ter derrota. Porque em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Mas enquanto estivermos nesse mundo, irmão, nós estamos em terreno hostil. Esse mundo jaz no maligno. Então você tem que estar preparado para as batalhas, para as guerras. Tem muita gente que vem para a igreja, passa pelas águas e depois se desvia. Porque ela acha, não, agora eu não vou ter mais nenhum problema. E quando vem as lutas, quando vem as provações, ela não tem força para resistir. Você tem que saber, eu vou enfrentar lutas. Mas o Espírito Santo vai estar com você para te fortalecer, para te dar vitória. O versículo 2 diz, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Irmão, não digo para você que você vai precisar jejuar 40 dias e 40 noites. Mas todo cristão, todo filho, filha de Deus, para cumprir a justiça de Deus, precisa jejuar. Você precisa aprender a ter uma vida de oração, e o jejum está incluído nisso também. Aprenda a jejuar, aprenda a orar, aprenda a conhecer a palavra de Deus. Você tem que cumprir toda a justiça. O versículo 2 diz assim, tendo jejuado 40 dias, 40 noites, depois teve fome. 3. E chegando-se a ele o tentador, disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha para mim. Através do poder do Espírito Santo na sua vida,
você vai ter condições de vencer as tentações nos momentos de luta. A primeira tentação veio para Jesus quando Jesus estava com fome. Tem muitas pessoas que se perdem quando? Quando vem as necessidades, quando vem as lutas, quando vem as puxa vida, eu estava na igreja buscando a Deus, agora eu estou passando uma luta em casa, estou passando uma luta na minha família, quer saber? Eu não acredito em mais nada. E se desvie. Não, irmão, você não vai se desviar. Você vai vencer, você vai mostrar para o diabo, Satanás, eu não vivo só de pão, eu vivo de toda a palavra que sai da boca. Em outras palavras, eu sei que Deus é poderoso para me dar, e Ele é poderoso para abençoar você, para fazer você enriquecer, se tornar um grande coluna da casa dele. Glória a Deus por isso. Mas mesmo que você esteja num momento de necessidade, você vai ficar firme. Por quê? Porque você não vive só do pão físico, você vive da palavra que sai da boca. Então, em outras palavras, posso estar até na provação, posso estar até na necessidade, mas a palavra de Deus me sustenta. É nela que eu vou ficar firme. Diga glória a Deus. Você tem que passar por isso para cumprir a justiça, irmão. Tem gente que não está cumprindo a justiça nesse sentido. Aí o versículo de número 5 diz o seguinte, ó, versículo 5. Olha que coisa séria isso aqui, ó. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Presta atenção nesses detalhes, que isso aqui são coisas importantes. 6. E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Tem muita gente que cai nisso aqui, ó. Ela começa bem na vida com Deus. Vem as lutas, vem as provações e ela continua firme. Diga glória a Deus. Aí ela vai sendo abençoada. Ela começa a prosperar. Tem gente que quando chegou na igreja estava desempregada. Deus abriu a porta. Chegou doente, foi curada. Diga glória a Deus. A vida com Deus está indo muito bem. Aí um dia, o tentador, o diabo, ele vem para fazer o quê? Para tentar confundir você, distorcendo a palavra de Deus. E tem gente que cai. Irmão, tem tanta gente que está na igreja bem. Aí um dia o diabo, estou falando sério, Satanás, usa um servo dele para fazer o quê? Para levar a pessoa para um lugar. E olha que coisa, o diabo levou Jesus para Jerusalém e colocou Jesus no alto do templo. A pessoa vai chegar num lugar e vai dizer, não, mas aqui também é templo. A placa lá fora está escrito que Deus está aqui também. Só que quando a pessoa chega lá, é um ensinamento todo estranho, todo distorcido. Diferente daquilo que você tem aprendido aqui. E tem gente que cai, se desvia. Sabe por que a pessoa se desvia? Porque ela não está firme na palavra. O diabo veio distorcer a Bíblia. Ó, está escrito na Bíblia que você pode fazer. Irmão, você vai encontrar gente hoje em dia que vai dizer para você que você pode beber, porque não sei o que está escrito na Bíblia. Não, porque não tem problema tomar bebida alcoólica. Não tem problema. Não, dízimo é da lei, é do Antigo Testamento. E você vai encontrar um monte de gente para falar, irmão, me perdoa, vou usar uma palavra feia aqui, tá? Você vai encontrar um monte de gente para falar essas asneiras aí. Que se você quiser largar a mulher, casar com outra, você pode. E o que eles fazem? Eles pegam versículos da Bíblia e eles distorcem, mudam o sentido, mudam o significado. Tiram uma palavra do texto dela, do contexto dela, isolam um texto para mostrar que você pode fazer. E aí, meu irmão, a pessoa que não está bem firme na palavra cai em tentação. Jesus não caiu porque ele estava bem certo da palavra. O versículo 7 diz assim, Jesus falou, também está escrito, não tentarás o Senhor. Irmão, que coisa bonita. Jesus tinha conhecimento da palavra de Deus para rebater aquela investida do inimigo. Tem gente, meu irmão, que se o inimigo citar um versículo da Bíblia para ela vai ficar toda perturbada porque ela não tem conhecimento da palavra de Deus para entender que aquilo ali está errado. Você precisa conhecer a Bíblia, irmão. Precisa ler, precisa estudar. Pastor, eu não estou estudando muito a Bíblia não, você não está cumprindo toda a justiça. E aí vem a última parte aqui da tentação, no versículo 8, que a Bíblia diz que aí o diabo levou Jesus para um monte muito alto, transportou um monte muito alto,
e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Irmão, depois de um tempo na sua caminhada com Deus, depois que você vencer as lutas, as provações, depois que você vencer as heresias, os falsos ensinamentos, os falsos profetas, e deixa eu até aproveitar para quem está começando agora, para quem está chegando agora, e às vezes, pastor, eu estou meio perdido nessa coisa de heresia. No meu canal no YouTube, tem uma série de mensagens lá que eu falei sobre falsos profetas, falsas igrejas, falsas doutrinas. É só você pegar lá nos títulos lá que você vai aprender bastante coisa para te ajudar. Preguei alguns domingos atrás, o povo aqui da igreja está familiarizado com a mensagem. Estou falando mais para quem está começando agora. Depois que você vencer isso, as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos, vai ter uma última coisa que o inimigo vai tentar fazer em você cair. Ele vai tentar pegar você pelo estômago, pela barriga. Como assim, pastor? Ele vai tentar levar você para uma falsa vida de prazeres. O diabo levou Jesus num monte muito alto e disse, olha, mostrou os reinos do mundo, a glória deles, e disse, eu te dou tudo isso se você se prostrar e me adorar. Jesus poderia, irmão, ter olhado para tudo aquilo. Volto a dizer para você, Jesus é Deus, mas ali estava o homem. Amém? E o homem, meu irmão, não importa, olha para o pastor, não importa quem seja o homem, todo homem, ele sempre vai ser tentado quando o assunto é prazer. Os prazeres desse mundo, o dinheiro, e a prostituição, e não sei, e as facilidades. Quem está entendendo, diga amém. Não adianta, irmão. Aqui dentro da igreja você sempre vai ser ensinado que para obedecer a Deus, você vai ter que renunciar a muita coisa. Não tem essa coisa de que você não tem que abrir mão de nada. Você tem que abrir mão. Jesus diz que aquele que quer seguir tem que renunciar a si mesmo. O pastor Jaime sempre fala para nós pastores, eu glorifico a Deus. Cada vez que eu ouço ele falar isso, eu glorifico a Deus. Ele fala, irmãos, o evangelho é renúncia. O evangelho requer renúncia. E glória a Deus. De vez em quando você vai ter que renunciar à sua carne, coisas que ela quer fazer. O diabo mostrou e diz, tudo isso te darei se prostrado me adorares. E Jesus venceu o diabo, versículo de número 16, capítulo 4, versículo de número 10. Então disse Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Por que Jesus não se rendeu àquela tentação? Nessa palavra ele mostra, ele sabia que o propósito dele nesse mundo era adorar a Deus, era servir a Deus. Você tem que entender qual é o seu propósito aqui, que é o de ser um adorador, que é servir a Deus. Quem entendeu, diga amém. Se você ainda não entendeu que você está aqui para ser um adorador, você não está cumprindo toda a justiça. Lembra de tudo que você ouviu hoje, irmão? Você precisa cumprir toda a justiça. Convém que você se arrependa. Convém que você seja batizado, que você receba o Espírito Santo, diga glória a Deus, que você vença as tentações, que nas provações você lembre, não é só de pão que eu vivo da palavra que sai da boca de Deus, diga amém. Eu não estou na igreja só para ter um emprego, só para ter dinheiro, Deus é poderoso para me dar tudo isso, mas se eu não tiver, eu vivo da palavra que sai da boca de Deus, diga amém. Na hora que vier o inimigo tentar distorcer a palavra para me enganar, eu não vou cair na conversa dele, diga amém. E não importa o prazer que o inimigo me ofereça, eu sou de Jesus. Irmãos, eu quero orar com vocês agora, eu queria que vocês ficassem de pé. E você, irmãozinho, você vai falar com Deus agora, você vai dizer para Ele, Senhor, eu quero ser fiel, eu quero obedecer a Tua palavra. Coloque as mãos no seu coração. Eu sei que se eu te obedecer e a Tua voz eu ouvir e os Seus mandamentos guardar, serei bendito por onde eu passar, as Suas bênçãos vou receber, o Teu favor vai me alcançar, eu sei, pois eu confio nas promessas que Tu tens para mim. E eu faço compromisso de
de ser fiel a ti até o fim. Eu sei que se eu te obedecer, eu sei que se eu te obedecer e a sua voz eu ouvir e os seus mandamentos guardar, serei bendito, bendito por onde eu passar. As suas bênçãos vou receber, o teu favor vai me alcançar. Eu sei, pois eu confio nas promessas que tu tens pra mim. E eu faço compromisso, de ser fiel a ti até o fim, aleluia. Enche-me do teu Espírito, derrame em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Amado, coloque as mãos no seu coração. A palavra de Deus diz: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus, e recebereis a virtude do Espírito Santo. Meu irmão, se você está aqui hoje, ou você está em casa agora participando dessa reunião, e você precisa se arrepender, Deus está dando a você a oportunidade agora. Ele está dando a você neste momento a chance de confessar todo o pecado. Então confesse todo o pecado. Confesse todo o pecado em nome de Jesus. Em nome do Senhor, diga para Ele: Pai, eis-me aqui. Eu preciso de Ti. Preciso do Teu perdão. Oh, meu irmãozinho, minha irmãzinha, você não foi tão longe que o Senhor não possa alcançar você e trazer você de volta. Irmão, nesse momento você tem força de Deus aí, tem fogo de Deus com você aí. O mal não resiste. Pode levantar a tua voz agora e pode dar uma ordem a esse demônio, porque ele vai fugir agora. Todo mal que está na vida dessa pessoa vai embora. Todo espírito de enfermidade e todo mal na família, na casa desse povo, eu digo agora: sai, sai, sai do alto da cabeça à planta dos pés. Todo vírus, bactéria, toda alergia, infecção, inflamação, as dores na cabeça, nas costas, na coluna, nos braços, nas pernas, a doença no coração, eu digo: sai, sai, em nome de Jesus. Todo mal vai embora, vai embora. Deixe esta pessoa em paz, em nome de Jesus. E o mal que está na família, o mal que está na casa, nós dizemos: vai embora. Sai toda amarração na vida financeira, sai tudo que o maligno está fazendo. E aonde houver um demônio escondido, ele não resiste o poder de Deus, ele não resiste o fogo de Deus. Sai agora, sai agora, sai todo espírito imundo. Até mesmo o demônio que foi mandado por um trabalho de feitiçaria, de bruxaria, de magia negra, eu ordeno: saia, demônio. Estremeça aí agora, aonde você está escondido, e vai embora. Bata em retirada, saia, em nome de Jesus. Levante as mãos e agradeça a Deus agora.